Tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Quanto tempo sem gravar vídeo, muita correria, muitos estudos, muitos atendimentos, graças a Deus. E aí eu tava aqui pensando, né? E estudando sobre qual é a influência dos pais nos filhos, né? Às vezes a gente costuma falar que os pais são referência para os filhos, e são mesmo, que os pais são o espelho dos filhos, né? E de certa forma são sim, mas onde que tudo isso começa, né? E o quanto isso realmente influencia, o quanto isso realmente tem um peso na vida dos filhos. Vamos analisar comigo? Pensa só, né? Vamos pegar um pouquinho de cada ciência, nós vamos falar aqui um pouquinho da psicanálise, um pouquinho da programação neurolinguística, um pouquinho da constelação familiar. Nós vamos passar por várias ciências aqui, e, na verdade, muitos conceitos são de todas as ciências, né, dessas que eu falei, dessas que eu estudo, e, no entanto, com formas, né, diferentes de abordar. Então, vamos pensar o seguinte, né, a criança, né, já tem um contato com a mãe desde a concepção, né, a criança começa a já ouvir, ela começa a sentir os batimentos da mãe, ela consegue, né, com o tempo, como eu disse, ouvir as vozes externas, mas principalmente a voz da mãe. Então ela começa a criar ali já um vínculo com a mãe, né? E ela tem para ela que aquele útero ali, que nutre ela de todas as formas, ela é absoluta naquele lugar, né? Ela está no centro, ela tem aquele ambiente todo a favor dela, que nutre, que dá proteção, que dá inclusive a temperatura ideal, e ela passa 9 meses ali, né? Muito quieta, muito tranquila, né, contando que tudo está correndo bem, né, na gestação, está tudo bem com a mãe, então ela está passando um tempo bom ali, levando em consideração a proteção, o ambiente, a alimentação, né, e aí de repente vem um parto, que não deixa de ser, né, um choque para nós quando a gente nasce e tal, luz, barulho, o próprio ar, que tem que começar a fazer um novo tipo de respiração naquele momento, que eu creio que não seja tão confortável. E aí, então, os primeiros estímulos, né? O toque da mãe, o banho, a amamentação, a sucção, coisas que começam a fazer parte da vida, né, de um ser humano, nos primeiros instantes ali, depois do nascimento, a gente coloca roupinha no bebê, e, enfim, começa a enfrentar um monte de circunstâncias que até então não eram reais para ela, né? Mas normalmente ela consegue identificar a voz da mãe, é uma voz que ela conhece. Então, né, o primeiro objeto de desejo dessa criança é a mãe, porque quando ela chora, a mãe amamenta, ela descobre isso, né, que é uma forma de se expressar, chorando, que a mãe vem e sacia os desejos daquela criança, né? Normalmente é assim. Claro que existem casos e casos, mas vamos, né, focar aqui num caso comum, né, onde a mãe amamenta o bebê, seja com mamadeira ou seja no seio, né, e ela satisfaz ali o desejo, né, inclusive a necessidade de sobrevivência mesmo daquela criança. E aí depois aparece o pai, e o pai vai ver o bebê, e o pai brinca com o bebê, então ela começa também a reconhecer a voz do pai, e se tem irmãozinho em casa, ela também começa a reconhecer, né, todas as vozes que fazem parte daquela família. E ela se sente confortável ali, depois também começa a reconhecer, né, com o passar do tempo, as vozes do vovó, do vovô, dos tios, enfim. Ela começa a se familiarizar com outras pessoas, mas na verdade dentro dela, ela vai formando um complexo, né, onde fica ela, a mãe e o pai, que é tudo que ela precisa. Eles oferecem proteção, alimentação, os cuidados, e é tudo que ela precisa para a sobrevivência naquele momento. Então a gente já tem aí os primeiros registros, né, de como que foi a gestação, de como que foi o parto, de como que foi a relação do pai e da mãe nesse momento de gestação, né, que sentimento que a mãe teve em relação ao pai, ela se sentiu sozinha, ela se sentiu acolhida, o pai foi presente, não foi, então já tem alguns registros, né, sem contar que a gente tem ainda os registros de origem genética do pai e da mãe, que está vindo dessa criança. Então ela já nasce
né, com alguns registros ali, com alguns inclinações de personalidade, comportamentos, que o ambiente também vai favorecer um pouco mais depois, para que essa criança se torne, de fato, né, com uma personalidade já estabelecida, uma criança mais calma, mais nervosa, mais explosiva, mais obediente, com mais dificuldade para obedecer. Enfim, essa criança, ela vai, né, apresentar alguns traços depois, e o ambiente, como eu disse, a escola, os ambientes sociais vão colaborar também para que essa se torne, né, uma pessoa adulta com algumas dificuldades, algumas limitações, algumas qualidades, algumas facilidades também, habilidades, né? Mas onde eu quero chegar com isso tudo? Porque os pais, normalmente, quando chegam no consultório, né, e eu sou psicopedagoga, eu sou psicoterapeuta, eu atendo crianças e atendo adolescentes, atendo idosos, então isso me faz perceber em cada fase do ser humano, né, quais as necessidades em cada fase, quais os tipos de pensamento em cada fase, são tão diferentes, né? Mas o que eu observo quando os pais trazem os filhos no consultório, eles às vezes esquecem de pensar que ele faz parte do crescimento e de tudo que aquela criança traz. Aquela criança, ela não é independente dos pais, ela traz muito dos pais dentro dela, no comportamento, na personalidade, né, no temperamento. Então, às vezes, os pais chegam e falam que esse menino é preguiçoso, ou esse menino gosta de estudar, ou essa criança, por exemplo, não sei, é muito explosiva, ele é nervoso demais. E eu queria chamar a atenção nesse momento justamente para você olhar o seu filho como alguém em que é parte de você. Ele não é independente de você, ele tem a sua carga genética e ele tem aquilo tudo, ele tem uma vivência, ele tem registros, tanto do pai quanto da mãe, do período da gestação, né, do período do parto, e tudo isso faz muita diferença, e a gente não sabe como que essa criança vai interpretar tudo isso, porque cada um tem uma maneira diferente de interpretar a vida, os fatos, né, as experiências. Então, a gente não sabe nunca como que uma criança vai interpretar tudo isso. Então, às vezes, os pais falam, mas eu sempre dei presente, eu sempre dei amor, eu sempre fiquei junto, eu cuidei, e hoje ele não liga para mim e tal. Mas a gente precisa de uma análise muito mais criteriosa. Então, para ficar mais fácil, eu queria que você imaginasse uma árvore e que você imaginasse, né, os frutos dessa árvore. E que você pensasse, então, que essa árvore é você e que os frutos dessa árvore são os seus filhos. Né? E aí a gente tem uma visão muito clara de como que esses frutos estão ligados nessa árvore e como que se a árvore estiver bem, também dá bons frutos, inclusive isso é até bíblico, né? E se a árvore não está boa, ela não está saudável, ela também não dá bons frutos, os frutos também não estarão saudáveis. Então, quando a gente tem filhos com alguns problemas emocionais, comportamentais, é importante que a gente se avalie também, porque se os frutos estão, né, com algum problema, certamente a árvore também. Então, os pais às vezes chegam no consultório, não, porque meu filho tem TDAH, ou porque ele tem dificuldade de aprendizagem, ou porque ele tem alguns problemas sociais e tal, ele responde. E aí, eu queria que nesse momento a gente tivesse a humildade como pai e mãe de buscar isso em nós, árvores. O que nós estamos fazendo? Qual que é a nossa relação dentro de casa? Qual que é a relação do pai e da mãe? Porque se essa relação dos dois é uma relação conturbada, onde a criança vê discussões, vê brigas, como que a gente vai questionar essa criança brigar na escola, brigar com o coleguinha e bater no colega, né? Às vezes os pais pensam que conseguem esconder certas coisas das crianças, mas não, elas percebem, desde pequenas elas percebem as coisas, ela percebe que o pai não ama a mãe, ela percebe que a mãe não ama o pai, ela percebe que essa relação não é boa, ela percebe que não há um respeito entre os dois. Então, faça uma reflexão, né? Pense bem a respeito e
analise tudo isso e sim, traga os seus filhos para terapia, é muito importante para eles, mas façam também, de repente, uma terapia. Não coloque só a culpa neles, de que eles não estão bons. Reflita, autorresponsabilidade, olhe para você e vê também as suas dificuldades. E a partir das suas dificuldades, você também vai conseguir ajudar seus filhos. Então assuma, seja humilde, fala, filho, eu também tenho essa dificuldade. Vamos procurar juntos, né? Ajudar, resolver, porque na verdade falta muitas vezes humildade, né? Da gente conseguir fazer com que as outras pessoas entendam o que a gente está sentindo. Muitas vezes a gente não consegue se expressar, ou tem vergonha, ou acha que a gente vai ficar mal diante do filho, né, ou da filha, se a gente demonstrar que a gente não está bem, demonstrar que a gente também está com medo, nossos medos, nossas ansiedades, a gente passa para os nossos filhos. Então isso faz com que depois talvez eles sejam inseguros, porque às vezes o pai foi ausente, o pai não foi aquele pai que deu proteção. Se você errou, não tem problema, há tempo de consertar tudo isso, mas você precisa ser humilde, olhar para você mesmo e acreditar que você pode ser melhor, que você pode dar o seu melhor. Então antes, né, da gente só criticar, da gente buscar ajuda para eles, a gente precisa olhar para a gente mesmo e saber que se a gente estiver bem, se a gente estiver forte, se a gente for uma árvore grande, bonita, a gente vai dar muitos bons frutos. E se nós também, por outro lado, estivermos, né, sem cuidar de nós mesmos, aquela árvore meio morocochô, aquela árvore meio caidinha, então os frutos também a gente pode esperar que, né, talvez não fiquem tão bons assim. Então vamos refletir sobre isso, né? Tem o meu Instagram, lilian.lana.9, onde tem meu contato, onde tem sobre o meu trabalho. E vamos pensar sobre isso, vamos conversar mais sobre isso, né? Que tipo de influência eu estou trazendo para o meu filho? Mas não pensa só no seu comportamento, porque às vezes, perto dele, você até consegue, né, demonstrar aquilo que você acha que é correto. Mas ele sabe, ele percebe, né, que às vezes, mesmo a gente querendo mostrar uma imagem perfeita, uma imagem bacana, para o filho pensar que a gente é o tal, é o super-herói, é a super-heroína, mas no fundo eles percebem que a gente não está bem, percebe que o casamento não está bem, percebe que você não trata as outras pessoas com respeito, que você não respeita os mais velhos, então ele também não vai respeitar a professora. Então é uma autoanálise e uma autorresponsabilidade. O que eu estou fazendo comigo? Eu estou cuidando de mim? Estou cuidando da minha saúde? Como eu posso, né, cobrar de alguém que está olhando para mim, sendo que eu não estou fazendo o que eu deveria fazer? Ok? Então, 1000 beijos, fiquem com Deus, reflitam aí, coloca aí nos comentários o que vocês acharam, o que vocês refletiram sobre isso, a gente pode fazer mais vídeos, inclusive, tá bom? Um grande abraço.